Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Às vezes, Deus dá uma sacudida na vida das pessoas para que elas acordem e encontrem um verdadeiro tesouro dentro de si. Você já sentiu alguma vez que estava tudo calmo e de repente começou a dar aquela abalada, abalou as estruturas, abalou a vida normal que a pessoa tinha, começa a ter uma grande transformação. Tem vezes que Deus permite que certas situações aconteçam na vida das pessoas para que tenha uma mudança significativa na vida delas. Tem pessoas que estão vivendo sua vida normal e de repente há um acontecimento e tudo muda. E ela pensa, e agora? O que fazer? Olha o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Deus enviou um terremoto e os libertou. No capítulo 16, versículo 25 em diante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." Paulo e Silas estavam pregando e tinha uma mulher que estava com um espírito de adivinhação. E toda vez que eles passavam, ela falava que eles eram homens de Deus. E quando foi um dia, Paulo orou e expulsou o espírito daquela mulher. E como ela era escrava, ela ganhava dinheiro com isso para os senhores dela. E os senhores dela ficaram indignados porque perderam uma fonte de renda. Levaram os dois para a prisão, os açoitaram, tiraram as suas roupas, humilharam e trancaram eles lá naquele lugar. E quando foi por volta de da meia-noite, eles começaram a cantar, a orar, a louvar a Deus. E olha o que aconteceu. Devemos ter sempre muito cuidado na hora no momento em que estamos passando por algo que não merecíamos, vamos dizer assim. Uma pessoa não merece, ela está passando às vezes por uma enfermidade, problemas às vezes financeiros, às vezes no relacionamento conjugal e às vezes até uma humilhação pública. Humilhação que pessoas passam como eles passaram. Eles foram humilhados porque foi tirado a roupa deles, eles foram açoitados e depois jogados em uma prisão. Mas Deus às vezes permite algumas coisas, só que Ele não abandona os seus. Deus não larga ninguém no meio do caminho e diz assim, ó, você vai se virar sozinho.
sozinha. Isso não existe com Deus. Aqueles homens, eles, humanamente falando, se eles não tivessem o Espírito Santo, eles não iriam conseguir estar cantando, louvando a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que quando eles oraram e eles cantaram, os alicerces foram, as portas se abriram, todas as portas se abriram, caiu por terra toda a cadeia. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Eles tinham uma alegria dentro deles e a gratidão a Deus, que é o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que passam por situações dificílimas, mas elas têm o Espírito Santo de Deus, elas têm a paz que excede todo o entendimento, porque se elas não tivessem, elas entravam em desespero. Elas iam dizer, imagine aqueles 2 homens lá, iam dizer, pronto, agora vão, eles poderiam pensar ou dizer, ficar dizendo, pronto, e agora? Vão nos matar? O que é que vai acontecer? Eu estou com medo, eu quero sair daqui. Eu não estou aguentando mais. Por que eu estou passando isso? Eu não fiz nada com ninguém. Pelo contrário, eles usaram a fé, eles cantaram. A alegria deles é o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quando conhecemos a Jesus, tudo muda em nossas vidas. Porque aquilo que era para ser um desespero passa a dar paz no seu coração. E você não olha para aquela situação e você vai louvar a Deus. Isso é bênção do Senhor em nossas vidas. E isso faz com que outras vidas se transformem. Foi o que aconteceu com a vida daquele carcereiro. Ele ia se matar e quando ele viu aqueles homens falando que estavam ali, que não tinham fugido, ele se prostrou na frente deles e ele perguntou o que poderia fazer para ser salvo. O que devo fazer para ser salvo? Aí eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Olha que bênção. Quando às vezes Deus permite alguma situação acontecer, alguns terremotos, nada fica do mesmo jeito. Aí você fala, claro, onde há um terremoto, ficam escombros, ficam coisas destruídas. É destruído o medo, é destruído a falta de fé, porque a pessoa começa a valorizar a sua vida. Quando passa por um terremoto, a pessoa começa a entender. Esse terremoto que eu estou falando é do medo, da angústia, da tristeza, de pensar, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo dessa forma? Deus, Ele está te fazendo mais forte. Ele está te fazendo mais corajoso, porque você vai valorizar mais a sua vida. Quando uma pessoa ela passa por um terremoto, que ela sobrevive a tudo aquilo, ela valoriza muito mais a sua vida e a vida da sua família. Ela começa a entender qual o real valor na vida dela. O que realmente tem valor? Louvar a Deus, agradecer a Deus. Eu peço perdão que eu estou um pouco rouca. E a pessoa ela vai entender que na vida dela Deus age e Deus é presente. Ela não é sozinha. Na hora do terremoto, Deus está conosco. Na hora do sofrimento, na hora da indecisão, na hora, ao invés do medo crescer, comece a cantar. Eu creio muito no louvor. Eu creio muito que tem muita transformação na vida das pessoas através de um louvor. Um louvor
é você cantar, é você levantar a voz para os céus ouvir, para a terra ouvir e para o inimigo das nossas almas ouvir. Que Deus é todo poderoso, que não há nada nem ninguém que impeça um verdadeiro adorador de adorar a Deus, de cantar a Deus e não olhar para a situação, não olhar para os escombros, não olhar para as correntes, porque Deus quebra correntes, correntes que prendiam pessoas que tinham autoestima baixa, que não se amavam, que achavam que a vida delas ia ser sempre assim, que não ia haver transformação. Às vezes pessoas que falam, ninguém gosta de você, você não vale nada. Aí Deus vem e mostra o real valor que aquela vida tem, o amor que muitas pessoas têm por aquela vida. Aí é onde muda tudo. E a pessoa que escapou do terremoto, ela fala, agora eu estou livre. Eu estou livre para viver uma nova vida, uma nova história. Imagine o que aqueles homens pensaram na hora do livramento, da liberdade, de que Deus era com eles, que eles não estavam sós. Como é bom a gente saber que não anda sozinho. Nunca pense, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, nunca pense que você está sozinho. Às vezes, a presença de outra pessoa nos dá mais paz, mais coragem, mas a nossa paz, ela vem do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. A alegria independe de outra pessoa, não depende dos outros. Comece a pensar, se eles dependessem, se Paulo e Silas dependessem de que fossem arrombar aquela cadeia, ia haver sangue derramado, ia haver muita luta, ou talvez as pessoas nem tivessem coragem de chegar perto, porque tem pessoas que largam na metade do caminho e falam, eu não vou, porque senão vai virar por cima de mim. Quantas pessoas têm medo de uma intercessão, de uma oração? Fala, eu não vou orar por aquela situação, senão depois eu vou passar a prova. Está repreendido em nome de Jesus. Deus garante as nossas vidas. Quando você começa a orar e pede a Deus que seja feita a vontade dEle, e não a sua, nem a minha, as coisas acontecem e Deus nos protege, porque Ele garante. Ele garantiu a vida daqueles homens na prisão, Ele vai garantir a minha e a sua, porque depois deles, quantas pessoas vieram, quantas pessoas oraram, clamaram e Deus operou milagres. Hoje em dia Deus ainda opera milagres. Aí você fala, mas eu não vejo o mar se abrir, eu não vi como é que fala? A cadeia desabar, não houve um terremoto para o mundo espiritual. Nós temos livramentos da parte de Deus todos os dias, enviando seus anjos para nos proteger. Ai de nós se nós não tivéssemos a proteção do Todo-Poderoso. Agora devemos orar por aquelas pessoas que não se agradam de nós, que não nos amam, que caia por terra todas as escamas dos olhos espirituais das pessoas que nos odeiam, porque eles precisam de libertação. Que o Senhor os abençoe com muitas bênçãos, e a maior delas, enxergar o mundo espiritual, enxergar que eles são inocentes úteis na mão do inimigo das nossas almas, para querer destruir sonhos dos outros, a paz dos outros, a liberdade dos outros, querer encarcerar pessoas num mundinho pequeno, dizendo assim, olhe, sabe você, se você for tentar fazer isso para a sua vida, não vai dar certo.
Você está vendo o que está acontecendo aí fora? O que acontece com os outros? Tem muita gente indo à falência. Por que que você vai mexer com isso? Por que que você vai trabalhar com isso? Ele vai querer encarcerar a vida do seu irmão, porque ele está cego, ele está cegado pelo inimigo e ele não quer que o seu irmão cresça. Então ele começa a falar que não vai dar certo e que aquela pessoa não tem condições de arcar, que aquela pessoa ela não é capaz, e ela começa a denigrir e começa a ser usada pelo inimigo para ficar falando só coisas negativas no ouvido daqueles que estão direcionados pelo Espírito Santo de Deus. O que é que acontece? Quando você clama, quando você pede para Deus, Ele está presente. Ele envia pessoas para falar com você. Ele envia seus anjos para libertar você e sua família. Então, não vamos temer. Não vamos temer. Às vezes dá uma sacudida em nossa vida. Aí a gente fala, meu Deus, será que agora? Será que vai acontecer o pior agora? Não vai. Para a glória de Deus, vai acontecer as bênçãos. Começa a louvar e agradecer a Deus e você vai ver as suas bênçãos. Quem olhar para você vai querer se converter, vai querer buscar Jesus, porque vai falar, olha o que Deus operou na vida dessa pessoa. Eu quero isso para a minha vida, eu quero me transformar, eu quero a transformação que Jesus faz na vida dessas pessoas. É isso que vão falar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelas pessoas que estão ouvindo essa oração, ouvindo a tua palavra. Pai, faz cair por terra como o Senhor derrubou aquelas paredes, aquelas grades com o terremoto. Libertou Paulo, Silas e o carcereiro que estava cegado. Pai, o Senhor salvou a vida daquele carcereiro e salvou a vida de Paulo e Silas. Salva nossas vidas, Senhor, de todo ataque do inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas e os seus agregados. Pai, eu te entrego as nossas vidas e das nossas famílias, nos protege, envia teus anjos poderosos e nos livra da maldade humana e espiritual. Abre portas boas para o teu povo, fecha portas erradas, vem com bênçãos, com livramentos, cura na saúde física, mental, emocional, espiritual. Pai, profetizamos, Pai, nós profetizamos. Você que está ouvindo essa oração, profetize junto comigo. Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus e Pai está liberando saúde, vida longa com saúde para mim e para minha família. Declare, para mim e para minha família. No meu lar tem a provisão de Jeová Jiré. No meu lar tem a paz do Espírito Santo, tem a paz do Senhor Jesus, tem a luz porque Jesus habita conosco, o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E é em nome de Jesus que eu oro agradecendo pelas bênçãos liberadas, pela alegria do teu povo, Pai, para a tua glória, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém.